Bom dia, pessoal do curso de redação, professor Marcel, professora Marisa, tá? Tudo bem com vocês? Hoje é terça, tá friozinho, chuviscando, um tempinho bom para ficar na cama e curtir o soninho, vamos dizer assim. Mas não é o nosso caso. Nosso caso é seguir em frente, como eu falei na aula, primavera, flor, colorido, vida nova, novos ares, pensar positivo, de que tudo vai melhorar e de que tudo vai terminar bem para todos nós, principalmente para vocês aí que estão pleiteando uma vaga na universidade, tá? Então vamos aos comentários da redação da Unesp 2018. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Uma pergunta. Mais uma vez a Unesp colocou a redação em forma de pergunta. E aí eu coloco para vocês, ela deve ser respondida. Sim. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Não. A obrigatoriedade deveria ser mantida. Claramente respondida na elaboração da sua tese, tá? Nós tivemos aqui nos textos que vocês me entregaram, os dois posicionamentos. Houve uma boa parte dos alunos que defendeu que sim, que deveria ser facultativo, e houve uma parte que defendeu que não deveria, que a obrigatoriedade deveria continuar. Então eu vou pontuar aqui alguns argumentos que vocês me apresentaram. Sim, o voto deveria ser facultativo, por quê? Aí vocês colocaram. Expressa um respeito maior ao princípio da liberdade. A pessoa ser livre para escolher se quer ou não quer votar. O voto deveria ser visto como um direito e não como um dever. A escolha em votar ou não levaria o cidadão a uma participação política mais consciente, ou seja, aquele que vai votar com muito mais consciência, porque ele tem perfeita noção da importância do voto na construção da democracia. Como obrigatoriedade, houve a colocação de que achar que o brasileiro não sabe votar é uma visão paternalista, protecionista e simplista. Então coloca o cidadão brasileiro como incapaz, ele não sabe escolher. Colocaram também que o não comparecimento em massa, que, vamos dizer assim, provavelmente aconteceria no voto facultativo, seria também uma forma de protesto. Não se está contente com a política atual, com o que está acontecendo no Brasil, com a classe política de uma maneira geral. Então, não comparecer às eleições poderia representar um grito de protesto, um movimento de protesto contra toda essa corrupção que nós identificamos na política brasileira. Então, mais ou menos sobre isso girou aqueles que defenderam o voto como facultativo. Defendendo não. A obrigatoriedade deveria continuar. Por quê? Porque acentuaria as desigualdades e distorções de representatividade. Se o cidadão mais simples não vota, ele não vai estar representado. E se ele não está representado, ele mais uma vez, vamos dizer assim, vai acentuar as desigualdades sociais. Aumentaria o peso político da elite econômica. Então, aqueles que estão no comando e aqueles que, vamos dizer assim, decidem economicamente a eleição,
estariam mais livres ainda para atuar, porque muita gente deixaria de comparecer. Colocou-se também que a democracia brasileira é jovem e que votar é um aprendizado. Então, a pessoa, o cidadão, precisa votar para adquirir essa consciência política e para amadurecer o seu processo de escolha. Que mais? A participação obrigatória obriga um conhecimento mínimo de política para fazer escolhas. Então, a pessoa tem que conhecer minimamente, porque ela tem que votar, e aí ela vai pensar um pouco mais, vai analisar, vai ler, para escolher o rumo do município, o rumo do governo, do estado, os rumos do país. Colocou-se que, ao ser facultativo, ele facilita a manipulação, que é o que a gente chama de voto de cabresto. Quem não iria votar? Aquele que é indiferente. Agora, aquele que é comandado e que tem o seu voto manipulado, comprado, configurado de acordo com as ordens dos coronéis, entre aspas, eles continuariam a votar e, vamos dizer assim, não seria um dado positivo. Ao ser facultativo, facilita o voto de cabresto, continuaria. Provocaria também uma falta de comparecimento preocupante, colocando em questão a própria democracia. Então, vamos dizer assim, tanta gente deixou de votar sendo obrigatório, imagine se não fosse, os eleitos teriam muito pouca representatividade e até legitimidade, porque eles foram escolhidos por uma parcela mínima da população. Foi mais ou menos assim que vocês argumentaram, tá? O que eu achei? Os textos estão corretos, os textos estão bons, mas não estão ótimos, tá? Então, a gente teve assim uma série de notas 7 qualquer coisa, mas apenas uma nota acima de 8. Então, quando eu considero um texto fácil, um tema fácil, você dizer se é a favor ou contra o voto ser obrigatório. Então, assim, a pessoa não precisa conhecer profundamente, ela vai falando sobre, identificando nos textos motivadores alguns elementos de argumentação, acrescentando uns outros, mas no fim o texto se constituiu num texto básico, quase todos falaram a mesma coisa, tá? Então vamos ver algumas citações que vocês apresentaram. O cartismo da Inglaterra no século XIX, que defendeu o direito ao voto. Alguns falaram de Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre, e diante desse pensamento, defenderam a ideia de que votar deveria ser fruto de escolha e não de obrigatoriedade. Então, fala sobre uma representatividade relativa aí com relação a essa liberdade. Muitos citaram as diretas já, o movimento das diretas já, pedindo as eleições, né, no final da ditadura. Immanuel Kant, de acordo com o dever ou pelo sentido do dever. Então, as pessoas agem de acordo com o dever ou pelo sentido de dever. Se for de acordo com o dever, porque ela tem, se ela não fizer, ela vai ser punida. Agora, pelo sentido do dever, então seria uma ética, uma moralidade, uma liberdade aí na sua análise e na sua escolha. Citou-se também Aristóteles. Democracia, a etimologia fala, governo de muitos. Aí vocês foram buscar a polis grega e como era o voto na Grécia, quem tinha direito a votar, quem era excluído, o que era ser cidadão na Grécia. Alguns apresentaram os dados estatísticos falando que, vamos dizer assim, a maioria quase absoluta dos países do mundo tem o voto facultativo. Então, o Brasil se enquadra em 21
180, 160, não me lembro agora bem quais são os dados, apenas 21 no mundo apresentam o voto facultativo. Falaram também a pesquisa Datafolha, que 61% dos eleitores são contra o voto obrigatório. Então, você tem a maioria aí favorável ao voto facultativo. Falou-se também sobre a história do Brasil, desde os primeiros republicanos, né, os diversos núcleos mandatários no Brasil. Então, passou-se pela política café com leite, pela era Getúlio, então, pela ditadura militar. Então, vocês vieram aí enumerando uma sequência de como o voto tem acontecido no Brasil. E, finalmente, Aristóteles, o homem é um animal político. Então, vamos dizer assim, está e faz parte dele a política, o ato de participar dela. Tá certo, gente? Então, mais ou menos foi isso o que vocês me apresentaram com relação ao tema o voto no Brasil deveria ser facultativo. Então, foram textos corretos, porém básicos, sem fugir muito dos dados apresentados, dessa abordagem histórica, algumas citações, mas não houve assim um texto que se destacasse sobremaneira. O melhor texto foi o da Laura e ela defendeu a não obrigatoriedade do voto, tá? E eu fico assim bem impressionada como muitas vezes a força argumentativa do sim e do não, elas são muito representativas. Quem defende o sim traz argumentos consistentes, quem defende o não traz argumentos consistentes. E essa é a prova de que vocês têm direito de defender, sem extremismos, como eu sempre falo, sem radicalização, mas vocês têm o direito de defender o seu ponto de vista, tentando, no meu caso, me convencer de que tudo aquilo que você está falando faz sentido, tá ok? Então, é assim que foi a redação 2018 da Unesp. Hoje nós vamos começar, aulas 45 e 46, o estudo do Enem. Então, nós vamos pegar desde 2012, ano a ano, até 2019, que foi o que vocês fizeram ano passado, trabalhando o perfil Enem, tanto na interpretação quanto na produção do texto, tá? O Enem deste ano, 2020, 5.783.357 inscritos. Então, não é o máximo, já houve anos acima de 7 milhões, tá? E também não é o mínimo. Então, vamos dizer assim, é um número razoável. A data foi alterada, seria agora em novembro, mas foi alterada para janeiro, tendo em vista a pandemia, os riscos de contaminação, tudo isso. Então, a nova data, 17 de janeiro, primeiro dia, e 24 de janeiro, o segundo dia, tá? A estrutura da prova continua a mesma. Uma redação, linguagens e códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Tudo isso vai ser no primeiro dia, no dia 17. Serão 5 horas e meia de prova, 13h30 às 19 horas, tá? E vamos dizer assim, toda a parte humana, né? Redação, linguagens e as ciências humanas. No segundo dia, um domingo depois, no dia 24, as ciências da natureza e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, das 13h30 daí às 18h30. Então, vão ser 5 horas de prova, tá ok?
Eu falo isso daqui principalmente para o pessoalzinho do primeiro ano que vai fazer o Enem pela primeira vez, para vocês se situarem. A redação do Enem continua valendo 1000 pontos, divididos em 5 competências. As outras provas são 45 questões de cada uma, também valendo 1000 pontos, tá certo? Então, vocês sabem que no Enem existe a teoria de resposta ao item, TRI, em que o número de acertos não tem o mesmo valor para todos os alunos. Quem acertou as questões básicas deveria acertar as médias, quem acertou as questões difíceis deveria acertar as médias e as básicas. Então, se acertaram muitas difíceis e erraram muitas básicas, então isso daí dá um choque que indica, vamos dizer assim, jogar no bicho, cola, alguma coisa assim. Então, é uma teoria, é uma técnica de correção que valoriza a homogeneidade. Então, vamos dizer assim, o conhecimento distribuído de forma harmônica. Por isso que muitas vezes tem o mesmo número de acertos, mas não tem a mesma nota no exame do Enem, tá? No nosso caso, linguagens e suas tecnologias serão 45 questões que envolvem não só a língua portuguesa, mas também a língua estrangeira, que envolve artes, que envolve educação física, que envolve teorias da comunicação. Mas a base principal é exatamente interpretação de textos, tá? Todas as questões são contextualizadas, seja num texto verbal, seja num texto não verbal, seja num texto sincrético, todas as questões tem como referência um texto. Então, é um exame bastante cansativo, porque para responder 45 questões, provavelmente vocês terão que ler de 40 a 45 textos. Às vezes, ela faz 2 questões sobre o mesmo texto, tá? A base é interpretação, só que é uma interpretação que cada vez mais traz maiores dificuldades. Então, se no início do Enem, lá em 98, era uma prova assim, muito fácil, a cada ano ela vai se tornando mais seletiva, mais difícil, porque a adesão de todas as universidades federais praticamente tornou a concorrência via Enem uma concorrência muito forte, e muitos alunos têm conseguido, principalmente o pessoal da medicina, tem conseguido suas vagas através do exame do Enem, indo para diferentes pontos do Brasil. Todos os anos nós identificamos alunos que vão para o Nordeste, que vão para o Centro-Oeste, que vão para o Sul do Brasil, para fazer a universidade voltada para a medicina, tá? Então, nós vamos trabalhar tanto a interpretação, fazendo 29 questões, das 45, as 29 mais pertinentes à língua portuguesa e à interpretação. Do mesmo esquema, vocês farão no site e terão uma correção ali mesmo, tá? E teremos a abordagem de todos os temas que o Enem apresentou a partir de 2012, tá certo? Então, deixe-me pegar aqui o papelzinho do Enem, só um minutinho, tá aqui, Enem. Então, nós vamos ter aqui, ó, na correção das redações, são avaliadas 5 competências e vale de 0 a 200 cada uma delas. Então, eu sintetizei de forma bem simplificada aqui o que seriam essas 5 competências. A cada aula eu vou comentar mais profundamente cada uma delas, tá? A competência linguística é a sua qualidade de língua portuguesa.
seu modo de dizer, seu vocabulário, a sua correção gramatical. Então, eles trazem tantos desvios, que seriam erros de acentuação, erros de ortografia, erros de pontuação, de acentuação. Então, nós vamos ter aqui o que eles chamam de desvios. E tem também, num segundo momento, os erros de estrutura sintática. É como você monta o seu período, o seu parágrafo, vamos dizer, a fluência do texto, a objetividade das ideias. Então, assim, a qualidade do seu português vai valer 200 pontos aqui na questão de competência linguística, tá? Depois, na semana que vem, eu vou aprofundar esse assunto aqui. E cada semana eu vou tratar de um deles, tá? Em linhas gerais, compreensão do tema e interdisciplinaridade seria a segunda competência. Leu a coletânea, leu a proposta temática, entendeu o que ela está pedindo e vou usar outras fontes de conhecimento, outras informações que não apenas a coletânea para compor a estrutura da minha dissertação, tá certo? Então, aqui vocês vão ter a questão da adequação temática e usar outras informações de outras disciplinas, de outras fontes externas, que não apenas a coletânea, para compor o seu texto. Terceiro momento, informações, fatos, opiniões na defesa de um ponto de vista. Então, aqui é a estrutura real da sua argumentação. Por quê? Baseado em que você defende tal ponto de vista. Então, você vai trazer novas informações, fatos concretos da atualidade, quanto mais atuais e quanto mais pertinentes ao tema, porque às vezes o aluno lê uma coisa e ele quer encaixar de qualquer jeito na redação porque ele gostou daquilo, mas aquilo não tem tanta relação com o seu ponto de vista. Então, tome muito cuidado, tudo isso vai ser avaliado nesse terceiro item. Fatos, opiniões, informações, o que você agrega ao seu texto na defesa do seu ponto de vista. Um fato exemplo. Número 4, coesão e argumentação. Como você constrói a sua argumentação de forma coesa? Ligar as ideias, combinar as palavras, o uso das preposições, das conjunções, dos pronomes, principalmente o pronome demonstrativo, o pronome relativo. Como que o seu texto progride numa ascensão lógica, vai construindo uma argumentação que conduz naturalmente para uma conclusão, tá? E a quinta proposta, a quinta competência, desculpe, a proposta de intervenção seguindo os direitos humanos, sem ferir os direitos humanos. Então, muito cuidado com a escolha das palavras, para que elas não sejam ofensivas, para que elas não denigrem a imagem de ninguém, para que, vamos dizer assim, para que vocês tenham na proposta de intervenção, uma intervenção real. Fazer o quê? Uma ação. Quem vai fazer essa ação? O agente. Como essa ação pode ser feita? O modo. Qual o resultado que ela vai trazer? As consequências. Detalhamento sobre essa sua proposta. São 5 abordagens diferentes que nós vamos aprofundar também no momento em que nós trabalharmos. Então, cada semana nós vamos trabalhar uma dessas competências para que vocês compreendam melhor, para que vocês percebam melhor o que cada um desses 200 pontos
tem de mais específico para vocês agregarem ao seu texto, tá? Então, esse primeiro texto que vocês vão fazer, ele vai ser sobre a imigração no Brasil no século XXI. Eu vou deixar vocês meio livres para que eu possa ter uma imagem de como vocês estão escrevendo para o exame do Enem. E a partir disso, de onde nós partimos? Nós temos que partir lá do começo, nós podemos considerar que o básico vocês já têm e vamos dali para frente, ou como que nós vamos agir aí com relação às propostas seguintes. Então, a primeira proposta é exatamente a que envolve o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, vocês sabem que eu não comento nada, mas chamo a atenção que é século XXI, tá? Estamos no século XXI, ano de 2020, e não mais no ano de 2012. Portanto, saibam transpor novas notícias, novos fatos e acontecimentos na atualidade agora, e não há 8 anos atrás, como trazem as informações da coletânea, tá certo? São 30 linhas, não há necessidade de pôr título, se quiserem pode pôr, mas eles afirmam categoricamente que o título não vai ser avaliado em nenhuma dessas competências aqui, tá? Então ele está lá como um enfeite, como um acessório, mas, vamos dizer assim, seja ele pertinente ou não, ele não vai interferir na sua avaliação, a não ser que seja uma coisa assim muito fora, totalmente fora, que de repente possa comprometer, tá certo? Então, 30 linhas digitadas, elas vão corresponder a mais ou menos 25 linhas no computador. Então, o que eu falo? Faça 30 linhas escritas e depois transcreva, porque não vale 30 linhas no computador, não são equivalentes a 30 linhas manuscritas. Aí vocês se acostumam a escrever 4, 5 linhas a mais e depois vocês não conseguem ajustar isso na hora que deixar de ser um texto digitado, quando ele for manuscrito no momento do vestibular, tá certo? Então, há uma nova folha, né? Agora a folha do Enem, que vai ser essa folha aqui, ó. 30 linhas para serem escritas e a folha que coloca aqui as condições para você não zerar, as competências todas, os níveis de proficiência 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Ausente, precária, insuficiente, mediana, boa, excelente, tá? Então, nós vamos marcar aqui, como nós fizemos na Unesp, como nós fizemos na FUVEST, na Unicamp, qual o valor e qual o total que vocês fariam no valor de 1000 pontos que vale a redação. Não precisa nem dizer que a redação tem sido o ponto essencial para um aluno ser aprovado por intermédio do Enem, tá? Aqueles alunos que atingem acima de 900 pontos dobram a sua possibilidade de ingresso. Então, você não vê um aluno entrando em medicina na faixa de 700, 750 pontos. Então, eu tenho que pensar em 800 para 850, para 900. Vamos ver aí a evolução de todos agora concentrados no esquema Enem, que vai analisar todos esses fatores aqui, que tem que ser muito bem trabalhados, muito bem elaborados. É um texto simples, é um texto objetivo, não precisa escrever difícil, é um texto objetivo, correto, que traga a estrutura clara da dissertação, tese, argumentação, conclusão, com proposta de solução e, vamos dizer assim,
o aluno não coloca a intervenção, não é de solução, gente, desculpe, de intervenção, não coloca, ele perdeu os 200 pontos. A nota dele praticamente ficou comprometida. Ele não zera, mas ele zera nesse quesito aqui, porque ele se esqueceu de colocar uma proposta de solução, tá? Então, nós vamos começar a semana que vem trazendo, eu falei que era competência 1, não, trazendo os casos em que você tira nota 0, tá? Explicando direitinho. E depois nós vamos fazendo um por um cada um desses itens para vocês aperfeiçoarem o conhecimento que vocês já detêm com relação à redação no Enem. Certo, pessoal? Então, bom trabalho, empenho. Alguns alunos que estão fazendo redação aí em 40, 50 minutos, é muito difícil você fazer um bom texto, um texto com qualidade de vestibular, num espaço tão curto de tempo, tá? Mas, né, a critério de vocês, o ideal é entre 1h20 e 1h30, para vocês terem depois o restante do horário, 2h30 para cada uma dessas provas de linguagens e de ciências da natureza, tá ok? Pessoal, tudo de bom para vocês. Vocês se cuidem, fiquem bem, tentem superar cada uma das dificuldades que o dia a dia tem colocado. O vestibular é já um fato, ele está já projetado, o Enem é janeiro e nós vamos ter um tempo melhor e maior para que possamos trabalhar as dificuldades que porventura vocês possam apresentar, tá? Primavera, luz, sol, calor, flores, cores, ponham isso na sua vida. Fiquem com Deus, beijo grande, até a próxima semana. Tchau, tchau.